João capítulo 18, e nós faremos a leitura a partir do versículo 33. João capítulo 18, a partir do versículo 33. A palavra de Deus assim nos diz. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo ou disseram outros de mim? E Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Esta é a palavra do Senhor, e por ela nós damos graças a Deus. Que a tua bênção, meu Pai, nos alcance diante da tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Acima de todos os reinos. As palavras que Jesus proferiu diante de Pilatos deixavam bem claro o caráter do reino dele, Jesus Cristo. E não era um reino material, mas era um reino espiritual, a ponto dele dizer: o meu reino não é deste mundo. Na visão de Pilatos, na visão dos poderosos, religiosos judeus, o sinédrio, até mesmo na visão dos judeus, do povo, Jesus havia vindo para destronar César, na pessoa de Pilatos, destronar Herodes, que era o rei dos judeus à época, e para instaurar, iniciar um novo reino, uma nova realidade. Eles não entenderam o que Jesus pregou durante os anos de seu ministério. A natureza espiritual do seu reino era uma marca que ele procurava pregar e imprimir na vida das pessoas. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Em Filipenses 3, verso 20 e 21, o apóstolo Paulo fala a respeito de uma pátria celestial. Que nós não aguardamos uma pátria aqui, mas uma pátria celestial. Quando lemos o autor aos Hebreus, capítulo 11, verso 13 a 16, Hebreus 11, de 13 a 16, falando daquela galeria dos heróis da fé, o autor aos Hebreus diz:
todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. De fato, o reino de Jesus era muito superior aos reinos daquela época e aos reinos deste tempo, aos poderes daquela época e aos poderes deste tempo. Um autor que gosto muito de ler, William Barclay, é um comentarista bíblico, e ele, falando a respeito de Pilatos, disse que Pilatos era um político, era um poderoso, um governador da Judéia medíocre, muito fraco, muito fraco. Quando os governadores da Judéia, anteriores a Pilatos, entravam em Jerusalém, eles tinham um cuidado, porque sempre que as tropas romanas entravam numa cidade dominada, eles levavam um grande estandarte, uma grande bandeira, e também levavam o busto de César, para mostrar que César é que estava presente ali, nas suas tropas, e na pessoa do governador daquela região. Então, você sabe que o judeu, ele não tem imagem nenhuma de escultura, o judeu não tem bustos de pessoa alguma, eles não têm nem estátuas de animais. Você vai a Israel, você tem homenagens a pessoas, mas não em forma de busto, não em forma de estátuas. Eles não têm isso em função daquelas diretrizes que Deus deu à nação de Israel em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Quando a gente vai ao Yad Vashem, que é um local onde tem o Museu do Holocausto, lá em Israel, em Jerusalém, existem árvores que foram plantadas em homenagens a pessoas que foram defensores da nação de Israel. Por exemplo, existe uma árvore lá com uma placa em homenagem a Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, brasileiro, diplomata, que trabalhou muito nos bastidores da ONU em prol do reconhecimento de Israel como uma nação. E o que aconteceu em maio de 1948. Então, eles têm lá uma árvore que foi plantada em uma placa em homenagem a Oswaldo Aranha, Oscar Schindler também, e outros ícones da história que beneficiaram, de alguma forma, o Estado de Israel. Então, aqueles governadores romanos, quando entravam em Jerusalém, eles, sabendo desse posicionamento, respeitavam os judeus e entravam apenas com a bandeira, apenas com o estandarte. William Barclay diz que quando Pilatos entrou pela primeira vez em Jerusalém, ele levou o estandarte e não tomou conhecimento, mesmo tendo sido avisado desse posicionamento dos judeus, levou o busto de César. Ele ficava sempre hospedado no palácio de Herodes, mas a sua residência não era Jerusalém, ele morava na Cesareia. Então, eventualmente, subia até Jerusalém. Quando ele fez a sua visita oficial, ele voltou para Cesareia. E um grupo de judeus foi atrás de Pilatos e cercou o palácio de Pilatos na Cesareia durante dias. Eles gritavam palavras de ordem contra Pilatos em função daquilo que fez, trazendo o busto de César para Jerusalém. Até que Pilatos conclamou uma reunião num anfiteatro, e existe esse anfiteatro até hoje lá na Cesareia Marítima, num anfiteatro, para conversar com os judeus, e assim se fez. Mas Pilatos mandou que os soldados romanos rodeassem o anfiteatro.
e aguardassem a sua ordem. Então ele reuniu os judeus e mandou que os judeus retornassem para Jerusalém, voltassem para as suas casas. Ele não admitiria esse tipo de levante e mais. Diz que se eles não retornassem imediatamente, ele ordenaria aquelas tropas romanas para matar aqueles judeus. A resposta dos judeus, lá no anfiteatro, eles expuseram seus pescoços. Eles disseram: podem nos matar, mas nós continuamos com a nossa fé, com a nossa crença, com o nosso posicionamento. E diante dessa resposta dos judeus, Pilatos ficou com medo de executar a ordem que disse que faria. Então Pilatos recuou e os judeus voltaram para Jerusalém. E nunca mais Pilatos ousou entrar com o busto de César em Jerusalém, tendo dito aos judeus que eles retornassem e ele não mais agiria daquela forma. Há outros incidentes envolvendo Pilatos, não só com os judeus, mas com outros povos, e que mostravam esse caráter claudicante, esse caráter de indecisão, essa fraqueza na sua liderança. Inclusive, nesse episódio. Nós sabemos que esse episódio que lemos, de João capítulo 18, vai culminar no ato de Pilatos lavar as suas mãos, ou seja, dizer: eu não vou me posicionar, vocês escolham aquilo que devem fazer. E nós sabemos que os judeus terminaram escolhendo a Barrabás e rejeitando a Jesus. Aliás, nesse mesmo episódio, em João capítulo 19, verso 15, os judeus renegaram a Deus como seu rei. Em João 19, verso 15, eles bradaram a Pilatos: tira, tira, crucifica-o. E disse-lhes Pilatos: hei de crucificar vosso rei. E responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Então eles rejeitam o próprio Senhor Deus como seu rei. 1 Samuel capítulo 12, verso 12, Samuel diante do povo diz: não é Deus, o Senhor, o vosso rei. Quiseram fazer de Gideão rei, e Gideão assim negou. Juízes capítulo 8, verso 23, sobre vós eu não dominarei, tampouco meu filho, sobre vós dominará o Senhor sobre vós dominará. Eles estavam trocando o reino de Cristo pelo reino de César. Aliás, essa foi a proposta feita por Satanás a Jesus na tentação, quando ofereceu todos os reinos do mundo. E, obviamente, Jesus rejeitou. Por quê? Porque o reino de Cristo está acima de todos os reinos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, ele expressa esta afirmação porque quer nos mostrar algumas coisas. A primeira coisa que Jesus quer nos mostrar é que, embora o seu reino não seja aqui, não seja deste mundo, ele começa aqui. Nós entregamos nossa vida a Cristo como nosso Salvador. E João capítulo 17, verso 2, diz exatamente isso, que a vida eterna começa quando nós conhecemos a Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Dentro de nós, ascende ao poder um rei, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós passamos a viver debaixo das ordens, das regras deste reino. Ou seja, aqui neste mundo nós somos apenas e tão somente peregrinos, mas essa relação com este reino, que não é deste mundo, já começa aqui.
O Senhor Jesus orando por nós, João 17, versos de 15 a 18, diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu, do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Então nós somos peregrinos nesta terra. Nós pertencemos a um outro reino, nós vivemos debaixo das regras, das ordens, das leis deste reino que não é deste mundo. Mas o Senhor Jesus não quis nos tirar daqui para que nós pudéssemos proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, nos diz a eterna palavra de Deus. Então vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós temos outros valores, irmãos. E se dissemos que somos filhos de Deus, que somos servos de Jesus, nós devemos provar isso através da nossa conduta, através da nossa maneira alternativa de viver. Em segundo lugar, quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, ele está querendo dizer que, embora o seu reino não seja deste mundo, ele não só começa aqui, mas também se revela aqui. O reino de Cristo é revelado a mim e é revelado a você. Nós sabemos de sua existência, nós integramos este reino, somos súditos neste reino. E qual a única maneira de ter acesso a esse reino? Porque os reinos deste mundo, os países, eles possuem passaportes, eles possuem fronteiras. É preciso que você tenha autorização para adentrar a fronteira de um outro país. Mas e o reino de Deus? Como se tem acesso? João capítulo 3, verso 3, Jesus responde dizendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A única maneira de ter acesso a este reino é pelo novo nascimento. Jesus diz que é impossível ver o reino de Deus sem nascer de novo. As pessoas passam em frente à igreja aqui e elas veem apenas um templo. Elas podem adentrar o culto e ver apenas pessoas reunidas. Mas aquele que nasce de novo sabe que não está apenas reunido em um lugar, mas está na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Dobra os seus joelhos a este Rei para clamar, para orar, para buscar forças e graça para viverem neste mundo como peregrinos até a volta do Rei dos Reis. Agora, nascer de novo é muito mais que ver. Em João 3, verso 5, Jesus diz a Nicodemos e a nós: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É preciso que Deus gere dentro do coração dessa pessoa um novo ser, uma nova natureza. É uma transformação que a Bíblia chama de novo nascimento. Esse novo nascimento faz com que nós possamos enxergar o que a olhos humanos não é possível enxergar. Faz com que nós possamos participar de coisas espirituais e da ação do Espírito de Deus na nossa vida, algo que nós crentes chamamos de conversão, de uma mudança de vida. E se Cristo entrou no coração, haverá uma transformação, haverá uma mudança de vida. É impossível dizer: eu pertenço a Cristo, eu um dia entreguei minha vida a Jesus, e viver debaixo dos velhos padrões, vivemos ainda debaixo de uma velha vida. O Senhor faz surgir dentro de nós uma nova pessoa. E se alguém está em Cristo, nos diz a palavra, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus é o Senhor da vida, e quando uma pessoa crê nele como seu Senhor e Salvador, ela é habitada pelo Espírito Santo, e ela passa a ver essa realidade do reino de Deus. É por isso que nós não precisamos nos estressar quando alguém não entende.
Mas você crente, vai para a igreja de novo. Mas você crente, dá o dízimo. Mas você crente, sai pela rua evangelizando. Mas que isso? Não pode entender. Mas nós que conhecemos a Cristo, entendemos. E vivemos dentro desta realidade, desta bênção de sermos cidadãos de um reino celestial. De pertencermos a um reino celestial. Mas em terceiro lugar, quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, ele também está dizendo que, embora o seu reino não seja aqui, ele se distingue aqui. Porque Jesus não é rei como os outros reinos deste mundo. Os reis deste mundo gostam de pompa. Os reis deste mundo gostam de ser aclamados, rodeados, de ser o centro das atenções. Os reis deste mundo gostam de usar roupas finas, joias caras, de participar de banquetes, de serem recebidos com honra em palácios suntuosos, festas extravagantes. E o que dizer dos poderosos deste mundo? Os poderosos gostam de ver os desfiles dos seus exércitos. Gostam de ser aclamados, aplaudidos. Interessante quando a gente vê aqueles desfiles na Praça Vermelha, né? A Rússia, aqueles soldados, e expondo o seu poder bélico. Os poderosos gostam de expor os carros-tanques, os jatos, os mísseis, as bombas, para dizer, vejam como eu sou poderoso. Isso acontece também lá na China, a Praça Vermelha, né? Aqueles exércitos, aqueles soldados, e é um sincronismo perfeito, como eles desfilam, a expressar o poder bélico daquela nação. Os poderosos deste mundo, eles governam, muitos deles, pela força, pela imposição. Vemos nos países de matriz comunista, socialistas, como a obediência das pessoas é imposta. As coisas são conquistadas à força. Não há liberdade para se dizer o que se quer. Não há liberdade para se ir aonde se quer. E vemos com muita frequência pessoas tentando fugir, por exemplo, de Cuba, tentando fugir naqueles botes em condições insalubres, tentando encontrar uma qualidade de vida. Os poderosos deste mundo são muito diferentes do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Jesus não veio a esse mundo atrás de privilégios. Ele disse, eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Ele entrou em Jerusalém e foi aclamado, mas não havia batedores antes dele, anunciando a sua chegada. Ele entrou em Jerusalém assentado em um jumentinho que nem era dele. A Bíblia diz, era emprestado. Jesus veio a esse mundo e se submeteu a nascer nessa forma miserável, limitada que somos nós. Foi colocado num coxo, numa manjedoura. Imagine o Rei dos Reis ser colocado em um lugar tão humilde, tão simples. O Rei dos Reis, Jesus Cristo, colocou uma toalha nos seus ombros, tinha em suas mãos uma bacia e humildemente foi lavar os pés dos seus discípulos, que ele não chamava de súditos, os chamou de amigos, os tratou como irmãos. Essa é a natureza do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que se colocou na posição de pastor. E aqueles que o seguem, o chamou de ovelhas. Esse Rei dos reis, Senhor dos senhores, possui uma constituição. A palavra de Deus, a Bíblia é a constituição deste reino celestial. A Constituição do Brasil, ela tem poder aqui no Brasil, a dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, e cada país civilizado, democrático, tem a sua Constituição e vive debaixo das regras da sua Constituição. Mas a Constituição desse reino celestial é a palavra do Eterno. E nós olhamos para ela
E procuramos viver e lutando para viver debaixo das leis que esta palavra ensina. Ame o seu inimigo. Seja misericordioso. Seja generoso. Não ame bens materiais. Compartilhe as boas novas da salvação. Não veja você como um fim em si mesmo, como o centro de todas as coisas. Nós vivemos debaixo dessa constituição, meus irmãos. Jesus é um rei diferenciado porque nasceu rei. Em Mateus capítulo 2, verso 2, vemos os magos chegarem diante de Herodes e dizer: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Interessante. Ninguém nasce rei. Mas Jesus nasceu rei. É nascido rei dos judeus. O rei Charles III, sucessor de sua mãe, a rainha Elizabeth, ele esperou 70 anos para ser coroado rei. Ele não nasceu rei. Quando ele nasceu, havia um rei na Inglaterra. E sua mãe foi rainha, eu não sei por quantos anos. Ela bateu o recorde dos recordes. Mas ele vai se tornar rei só 70 anos depois. Mas Jesus nasceu rei. Jesus viveu neste mundo como rei. Jesus morreu e a placa em cima da cruz era uma ironia para eles. Mas para nós é uma grande verdade. Jesus, o Nazareno, rei dos judeus, rei de toda a terra, rei do universo. Jesus morreu como rei. Jesus ressuscitou como rei. Jesus ascendeu ao céu como rei. Ele foi recebido no céu como rei. E um dia, Jesus voltará, Rei dos reis, soberano, sobre tudo e sobre todos. Não há um reino como o reino de Jesus, não há um rei como Jesus Cristo. O seu reino não é daqui, mas ele se distingue aqui. Ele é absolutamente diferente de qualquer reino. Ele é um rei eterno. Hebreus capítulo 12, verso 28 diz: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor, irmãos. E quem brinca com Deus se queima. Se você diz que é um servo de Jesus, viva como um servo de Jesus. Se você diz que pertence a esse reino, viva como um filho do rei. Viva como um servo do rei. Jó capítulo 9, verso 4 diz: ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Nabucodonosor se levantou contra ele e foi colocado como bicho, humilhado por Deus. Onde estão os Césares? Todos eles passaram. Onde está o Império Romano, grego, babilônico, egípcio, otomano? Onde estão eles? Onde está o Império Bizantino? Todos eles passaram. Mas Jesus permanece para todos sempre. É um nome que não pode ser apagado. Poderosos se levantaram para destruir. Todos eles caíram. Jesus reina, soberano, louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele disse: o meu reino não é deste mundo. E por último, ele diz: o meu reino não é deste mundo, porque de fato o seu reino não é aqui. Mas ele é recebido ou rejeitado aqui. Barrabás era um prisioneiro famoso. Também há registro a respeito dele em Marcos capítulo 15, versos 6 e verso 7. Pilatos, para apaziguar os judeus mais uma vez, ele optou pelo caminho mais fácil, porque a vida é assim. Nós estamos sempre diante do que é certo e do que é fácil.
A vida é sempre assim. Ela nos coloca diante do que é certo e do que é fácil. Nem sempre, quase nunca, o que é certo é fácil. Pilatos vai pelo caminho mais fácil. E ele diz, há este hábito de soltar um prisioneiro em decorrência da Páscoa. Então aqui Barrabás. E Jesus, talvez na cabeça de Pilatos se passasse, obviamente, eles não vão escolher Barrabás. O nome Barrabás tem pelo menos 2 significados. Filho do pai, que é o menos provável. Se é filho, tem um pai. Então, menos provável. Mas um outro significado para o nome Barrabás é filho do rabino. Há uma linha de estudiosos que acredita que Barrabás era filho de um rabino e que se desviou das coisas de Deus, abandonou as coisas de Deus e entrou no mundo da criminalidade. É uma possibilidade. Barrabás era um assassino. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 14, diz isso, ele era homicida. Há outros que acreditam que Barrabás integrava o grupo dos zelotes, um grupo de insurgência entre os judeus contra Roma e que cria que devia pegar em armas para libertar Israel, dar independência a Israel. Se precisasse matar pessoas, atos de terrorismo, qualquer tipo de ação extremista que espantasse, afugentasse os romanos para que Israel tivesse independência, eles fariam. Há essa ideia de que Barrabás era uma espécie de herói que se voltava contra os poderosos, uma espécie de Robin Hood. Há uma ideia de que ele seria esse tipo de gente. Quando Pilatos coloca Barrabás ao lado de Jesus e diz, escolham, a população ia escolher entre um homem de paz, de bem, não tinha feito nada de mal para ninguém. E a Bíblia diz no livro de Atos que Jesus, durante toda a sua vida, andou fazendo o bem. E eles iam escolher entre Jesus e um assassino. Zelote, quem sabe? Aliás, o reino de Jesus é assim. Eu dizia isso quarta-feira. O reino de Deus é assim. Um dos discípulos que Jesus chamou chamava-se Simão Zelote. Era desse grupo extremista. Mas um outro judeu a quem Jesus chamou para ser seu discípulo foi Mateus, publicano, cobrador de impostos para Roma, visto pelos judeus como traidor. Vê que coisa! Jesus chama alguém que trabalha pró-Roma ou alguém que luta contra Roma. Eles dois se tornam discípulos de Jesus porque Jesus é o nosso ponto de convergência, irmãos. É óbvio que Mateus deixou de ser cobrador de impostos e Zelote deixou de participar do grupo de extremistas. Mas ambos foram unidos por Cristo. Se nós colocarmos Jesus entre nós, a nossa união se fortalece. Se nós colocarmos Jesus como ponto de convergência na nossa vida, nós vamos nos perdoar mais. Nós vamos exercitar mais a paciência, o perdão, a misericórdia, a graça, a compreensão, o companheirismo, muito mais, se ao olharmos para alguém, não vermos alguém, mas vermos Jesus. A multidão podia escolher por Jesus. A escolha mais fácil, a escolha mais simples, a escolha correta. Mas eles escolheram por Barrabás. Que absurdo! Pensarão as pessoas. E é mesmo um absurdo. Mas e se eu disser que até hoje essa escolha é colocada por Deus diante da humanidade? E na maioria das vezes a humanidade escolhe Barrabás. Vocês querem Jesus ou determinado político? As pessoas defendem mais políticos do que Jesus. Querem Jesus ou os vícios? Jesus, outros os vícios.
Vocês querem Jesus ou a bebedeira? É a bebedeira. Querem Jesus ou o sexo livre, sem fronteiras? Sexo livre. Poucos escolhem Jesus. Vocês querem Jesus ou uma vida de pecado? Muita gente, sem titubear, escolhe Jesus, mas a maioria escolhe uma vida de pecado. Por isso que o reino de Jesus não é aqui, mas escolhê-lo ou rejeitá-lo é uma atitude que se faz aqui. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus e você pode acatar, aceitar, ou você pode rejeitar. Você pode dizer, eu não quero Jesus, eu quero viver a vida do jeito que eu quero, do jeito que eu desejo. O que será que aconteceu com Barrabás? Nós não sabemos. A Bíblia não fala nada sobre isso. Se ao ser solto ele fugiu, foi embora, ou se ao ser solto ficou ali para ver quem era esse que ficou no lugar dele, que foi rejeitado em lugar dele. Quem sabe? Nós nunca saberemos. Eu fico pensando que se Barrabás estivesse ali, no meio da multidão, olhando para o monte, vendo os 3 crucificados e aquele do centro, talvez Barrabás pensasse, rapaz, era para eu estar ali. Aquela cruz ali era minha. E, no entanto, o pessoal escolheu o Galileu. Nós nunca saberemos. A única coisa que eu sei é que aquela cruz era minha. Ebenezer da Silva Rodrigues. Aquela cruz era minha. Era para eu morrer ali. Era para eu receber todo o juízo de Deus. Era para eu ser morto ali, trucidado ali. Mas Jesus tomou o meu lugar. Jesus tomou o seu lugar. Jesus se voluntariou a verter o seu sangue naquela cruz por você. Jesus não ensinou que não há coisas importantes neste mundo. Mas a Bíblia diz que este mundo vai passar. Não é isso que a Bíblia diz? 1 de João 2,17. O mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Jesus disse, o mundo vai passar, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Por isso nós aguardamos com expectativa a consumação do reino de Jesus. Aguardamos com expectativa a volta de Jesus Cristo. Apocalipse 11:15, eu vou encerrar. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Handel, que escreveu a obra O Messias, escreveu aquela música que o coral canta aqui tão lindo, o Aleluia de Handel. Ele se inspirou neste versículo. E ele reinará para todo o sempre, e sempre, e sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele reinará para sempre. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Rei. Pilatos passou. César passou. Poderosos da terra vêm e vão. Mas o Senhor onipotente reina. Amém. Aleluia. Para sempre e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É a esse reino que nós pertencemos. Portanto, devemos viver com os pés nessa terra e o coração nesse reino, até a volta de Jesus. E a Bíblia diz, é só um pouquinho. É só um pouquinho. Ele em breve virá. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê misericórdia e que Deus nos abençoe. Você podia orar comigo agora, falar com Deus agora. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos lembrou da nossa cidadania, da nossa posição neste mundo.
Este reino, embora não seja físico, é um reino real, um reino que se manifesta nos corações de todos aqueles que nasceram de novo, que podem vê-lo, e não só vê-lo, mas que adentraram neste reino e vivem nessa atmosfera de paz, de esperança, de amor, de fé. Será, meu irmão em Cristo,